No ar, Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço mais uma vez que me siga nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok é Pedro Rodrigues Produtor. Faladoria está sendo gravado aqui no Estúdio 107. Estúdio 107 é um estúdio completo para você. Você que tem um projeto audiovisual, que quer gravar, que quer fazer qualquer coisa dentro do audiovisual, manda mensagem no direct que a gente vai conversar com você e vai realizar o seu projeto. E no Faladoria de hoje eu tenho a honra de... Aliás, antes de eu falar do meu convidado, eu quero dizer para você que você está vendo esse gordo de gravata borboleta, não é o Jô Soares que voltou de alguma forma para a internet, de qualquer jeito. Esse visual aqui é por causa de um personagem que eu vou viver no teatro. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, porque hoje eu tenho aqui o grande dramaturgo, diretor, Mauri Russo. Olá, que bom estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de falar da nossa peça, ok? Estou muito feliz, parabéns, esse canal é maravilhoso. E vamos lá. Que... Eu é que estou feliz de ter você aqui, Mauri. Fico muito agradecido de você ter atendido. A sua agenda eu sei que não é fácil, você faz várias coisas, né? Você está sempre ocupado, conseguiu um tempinho para vir aqui fazer uma visita para a gente gravar isso aqui. Então eu fico muito agradecido. A gente vai falar da peça, mas eu quero falar um pouquinho de você, Mauri. Opa, vamos lá. Você é um cara... Quantos anos você tem de profissão de ator? Faz uns 32 anos. 32 anos. E como é que foi esse negócio? Um dia você acordou e falou assim, vou ser ator. Ah, legal, boa pergunta. A minha história como ator é como a jornada do herói. Você sabe, a jornada do herói... Você leu Joseph Campbell. Tem várias, né? Tem várias etapas. Começou primeiramente o dia comum, primeira parte. Aí, um amigo meu, que trabalhava em circo, falou, Mauri, está tendo um teste no Canal 7, na Record, vai ter os Trapalhões estavam começando também. E vamos para lá? Eu falei, mas eu vou para te acompanhar. E chegando lá, de repente, fizeram uma entrevista comigo e com ele, né? E eu fiquei assim meio, mas eu falei, tudo bem. E aí pediram para mim falar uma frase, representar, acho que me acharam engraçado. E aí, de repente, deu um tempo, fomos tomar um café e voltamos. Aí o diretor de lá veio com uma carteirinha como ator coadjuvante. Eu falei, epa, nossa, que surpresa. Nem sabia que eu era ator? Nem sabia. Mas não sei o que aconteceu. E ele, pá. Aí que aconteceu? Isso daí teve o chamado. Foi quando eu fui lá. Voltando pela jornada do herói. Só que ele falou para mim, você pode segunda-feira já tá aqui que a gente vamos resolver umas gravações, que a gente está querendo fazer um programa diferente, estamos pegando personagens, pessoas diferentes. Só que aí foi a recusa do Jornada do Herói, porque tem o chamado depois da chamado, primeiramente o herói recusa, né? Ele não vai de vez, né? Aí eu falei, nossa, que legal, né? Fiquei feliz, mas depois eu lembrei que eu tinha que trabalhar, né? Falei, esse negócio de ser ator, não, a gente tem que trabalhar, né? Ator não dava, né? Não tinha como, eu caía assim, de paraquedas. Aí que aconteceu? Mas você trabalhava de verdade antes de ser ator? Você era uma pessoa normal? O ator, ele é um fingidor que só diz a verdade. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Mas eu fiquei curioso agora, você trabalhava com o quê? Motorista. Motorista? Poxa vida. Mas, beleza. E aí eu já estava meio que alguns passageiros, foi o Raul Cortez, pegou meu carro, falou, faz tempo que você trabalha de ator, de motorista? Eu falei, eu comecei porque eu era jovem, muito jovem, né? Aí que aconteceu? Mais jovem ainda que ele é. Aí ele falou assim para mim, porque você não gosta da profissão de ator? Eu estava todo envergonhado com... Né? Claro, Raul Cortez, quem não fica ali? No meu carro, né? Aí ele falou,
Ah, porque você não faz um curso? Tá? Eu falei, vou pensar. Bom, vamos voltar para a história do. Isso aí Tá, você foi a jornada do herói. Você teve o mas é convite, legal falar a essas coisas. Você recusa. perguntou da profissão. Você Então lembrou parece de. que já estava o negócio encaminhando. Como Jung fala, inconsciente coletivo, né? Aí eu recusei. Eu recusei e falei, não, não vou, não quero mais. Não dá, não posso. E não apareci mais. Mas foi passando um tempo que teve um concurso de teatro em Guarulhos, ia ter um curso, não um concurso, um Tá. curso de teatro, e a minha filha era bem pequenininha, eu já tinha casado nessa época, né, passou os tempos, e aí minha filha pequenininha falou, pai, tem teatro lá no Teatro Nelson Rodrigues, eu gostaria de ver, minha amiguinha falou. Aí eu fui acompanhá-la. Só que eu peguei e cheguei na plateia, né? E ela estava lá, chamou ela no palco. É aquilo que estava o diretor lá. E aí falou, quem é ele? Daí ela falou, ele é meu pai. Daí ele falou, estamos precisando de um personagem, de um maestro que está precisando. Você não quer vir? De novo a recusa. Não, eu não faço. Mas sobe. Aí eu fiz, de repente ele me deu o texto, eu comecei a ler. Aí eu pensei, agora eu vou aceitar. Aí eu entrei na escola de teatro e dali foi seguindo a minha vida. Não largou mais. E tem o retorno, sabe? Daí, quando eu quis sair, que no final da jornada do herói, você encontra o santo grau, que fala, né? Então, o que aconteceu? Eu já não voltava mais a ser o mesmo. Aí eu peguei e falei, não. Aí eu fui estudar e essa foi a minha história de teatro, como eu cheguei no teatro. E aí comecei a estudar, fiz licenciatura, fiz arte dramática, arte cênica, e foi por aí. Não largou mais. Pegou gosto pela coisa e só se aprofundou mais para Dizem que no estudar. teatro tem um bichinho que morde a gente e a gente não consegue mais sair, né? Isso faz parte. Será? Será que esse bichinho vai me morder? Esse bichinho, cuidado É com perigoso, ele. né? Esse bichinho já mordeu, pode ter certeza. Bom, é isso. Pois é, né? E durante esse tempo, 32 anos de carreira, você fez de um tudo já, né? Então, Já fiz parte de cinema, mas o que eu fiz mais... Ah, com o Zé Mujica eu fiz uma você vez. fez filme com o O Zé do Mujica. Caixão, entendeu? Que tinha aí eu fiz uma cena lá. Tinha a minha prima, a Marley, também era vedete na época. Sim, sua prima E ela famosíssima. estava com ele, aí a gente participou e foi ali. Aí foi desandando tudo, a vida Você chegou a trabalhar com o Zé do... Pra quem não sabe, o Mojica é o Zé do Caixão. É o Zé do Caixão. Ele fala, se você mudar o canal agora, Cuidado aí. se você sair desse vídeo agora, aí ele vou arrumar uma Aí praga vem lá. aquela música de fundo, né? Sonoplastia muito. E era aquilo. Mas era bom, foi muito bom. Então é isso, a vida de ator é isso. Tem aquelas coisas, você começa do nada, de repente, aquele bichinho vai e fica. E TV, você fez TV também, né? Eu fiz TV, trabalhei no programa Bom Dia Mulher, da RTV, com. Esqueci o nome. O Doutor ele Segurança, até o seu Jorge amigo, Lordello. né? É, ele a gente é conhecido. Que beleza, O hein? Jorge Lordello. Então. E aí a gente começou ali na RTV e outras coisas que eu fiz também, né? É isso daí. E o grupo Mocinhas de Pinheiros, como é que foi essa... Não, primeira coisa, porque assim, as pessoas... Tá certo que tem uma coisa que você me ensinou já, que o ator não tem sexo, né? Não. O ator não tem... Mas as pessoas me perguntam, como é que é o nome do grupo que você participa? Eu falo, Mocinhas de Pinheiros. Aí as pessoas... mocinha... Então você é uma mocinha de Pinheiros. Muito Por que boa. esse nome? Nossa, essa sua pergunta é muito boa. Até comigo. Nossa, você dirige... você pertence do grupo, dirige o grupo Mocinhas de Pinheiros. Então, eu vou contar por que esse nome, Mocinhas de Pinheiros.
Ó, esse grupo começou com o projeto vocacional da cultura municipal de São Paulo, né? Começou o projeto vocacional. E para dar assim, para que as pessoas pudessem interagir mais com a arte, com o teatro, surgiu esse programa e começou. E como tem as pessoas mais idosas. Começou, não era esse prefeito que está agora? Não, foi em 2001. Quem que era o prefeito em 2001? Faz tempo, hein? 2001? Agora. Era o Haddad, será? Não? Não, não era. Peraí. Bom, começou em 2001 o projeto Programa Vocacional, que era o Vocacional. E aí, nesse bairro, que é em Pinheiros, começou a frequentar muitos idosos, porque era para todo tipo de idade, era toda a faixa etária, né? Desculpa só te Então, interromper, era a Marta Suplicy. Em 2001 era a Marta Suplicy a Marta, prefeita. é verdade. Conseguiu ver aí, né? Então, o Beleza. Google não abandona. Então, o que aconteceu? Como era para todas as idades, começou a ir bastante pessoas idosas, né? E aí o teatro tem uma coisa que a gente sempre brinca, uma certa, né? Não é uma ironia, por quê, né? Vai falar teatro para idosos, para maior idade, para melhor idade, nada disso. Mocinhas de Pinheiros, Entendi. que eram mais mulheres, né? Você quis fazer o... Foi você que deu o nome, não? Não fui eu. Essa época eu não estava. Ah, você não estava lá? O grupo Mocinhas de Pinheiros começou junto com o Vocacional. Mas não era você que dava o Não vocacional? era outros. Passou muitos amigos meus, Paula Klein, Felipe Branco, muitos amigos meus de teatro, diretores que dirigiam o Vocacional. Só que teve uma época, há 12 anos atrás, o Vocacional estava meio assim, para acabar, não sei, teve uma crise, e aí ia parar. E aí um dos diretores que dava aula lá me chamou, falou assim, Maurício, você não quer, está acabando o Vocacional, não é nem certeza, você não quer assumir, se por acaso não der certo? Aí eu fui assumir. Tá. E aí... Vocacional ainda, né? Aí eu já não fui como vocacionado, Tá. como para os vocacionados. Eu fui eu fiz um grupo independente. Tá. Aí já não pertencia mais ao vocacional. Um acordo que eu tive lá com a biblioteca foi um grupo independente, né? Aí começou pessoas de todas as idades, né? Já mocinhas, aí homem, mulher, né? Então, a sua pergunta, se é essa, pode ficar tranquilo. Então aí era um nome que começou com umas senhoras que, de repente, as mocinhas viraram os mocinhos de Pinheiros também, né? Ah, mas não vai mudar o nome por causa Não vai mudar, porque é um não. nome muito conhecido pelo programa vocacional. Todo mundo conhece. E é um nome que ficou e vai ser esse nome. Então somos as Mocinhas de Pinheiros. Somos, né? Porque eu, esse ano, me juntei ao grupo Mocinhas de Pinheiros, né? Mas Fui isso daí muito bem recebido lá. Eu vou chegar momento. lá, porque por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje. Para mim foi um grande convite. Por ser você também, entendeu? Não só para mim falar da peça, mas de repente eu estar aqui um ator que faz parte dessa peça, né? Eu já vou jogar logo, entendeu? Porque não adianta eu ficar enrolando que eu estou com um ator aqui do meu lado, entendeu? Que está me dirigindo, eu dirijo ele, agora ele me dirige. Não, o diretor é o Gustavo. Gustavo, entrevista. e aí, o diretor Gustavo, tá lá dirige nós aí, Gustavo. É o diretor de imagens. Ele aperta o botão lá, aperta o botão aí, Gu, muda a câmera. Agora, vamos ver o diretor em ação. O Mauri agora. GC agora do Mauri. Muito agora, bom. eu agora. GC meu agora. Olha lá, tá vendo? Ele é diretor, ele que comanda tudo. Que bom. Vamos tomar cuidado, vamos fazer direitinho, né? Mas eu acho muito... O teatro tem essa leveza, né? Então,
tem uma leveza e também tem uma seriedade nisso, né? Mas pode falar uma coisa? Uma coisa que eu não dividi com ninguém ainda, isso daí, nem com o Marco. Quem me levou para lá foi o meu amigo, Marco Ferrari, que eu comentei com ele que tinha essa vontade de fazer alguma coisa relacionada a teatro. Ele falou, não, tem um grupo legal, vou te levar lá, vou te apresentar pro diretor lá, o Mauri, acho que vai dar certo. Nem com ele eu não dividi isso ainda. Às vezes eu chego lá pro ensaio, eu tô com a cabeça assim com problema, sabe? Pensando em um monte de coisa que eu tenho que resolver, mas a hora que eu foco ali, falo, agora a minha atenção vai ser aqui, na peça. Parece que eu esqueço. Aquele tempo que a gente passa no ensaio ali, eu dou uma esquecida dos meus problemas. Porque o meu foco, o meu esforço mental, assim, tá sendo totalmente para fazer o personagem ali. Então, é isso que tem de bom no teatro, essa leveza. Tem uma frase que é verdade, a arte cura, entendeu? Muitas pessoas idosas que muitas vão fazer, quando está no palco, existe uma magia que a pessoa esquece de tudo. Aí, de repente, depois que na hora que vai embora que lembra. E quando você entra, eu sempre falo para os meus alunos assim, daquela porta de entrada, deixa tudo para trás. Você é outra pessoa. Aí você entra na magia, entendeu? Isso é muito legal, isso é muito... eu sou suspeito de falar, mas o teatro, ele cura mesmo. E é diferente de outros tipos de dramaturgia, né? É outra coisa. Não, eu já tive alguma experiência assim com internet, né? Claro, tô aqui já há algum tempo, mas já fiz alguma coisa assim de filme, de curta-metragem independente. Mas o teatro é outra coisa. É outro mundo. É outro mundo. Eu até queria, se você permitir, eu quero falar um pouco sobre que o teatro e a filosofia, eles são unidos. Eu diria que andam de mão dadas. Por quê? Eu vou até falar um pouquinho da história do teatro, que é bom, né? O teatro é assim. A filosofia, o teatro e a mitologia grega parece que fazem parte, né? Fazem muita parte disso. Porque, assim, a filosofia da palavra, o teatro, ele executa. É mais ou menos assim, entendeu? Então, por exemplo, o teatro começou mesmo na Grécia Antiga. Era assim. Aí vem os mitos. Como foi que aconteceu? Eu vou falar um pouco da mitologia. Por exemplo, tinha o caos é o vazio. Aí apareceu Urano, que é o céu estrelado. Urano, céu estrelado. E depois Gaia, a Terra. Isso é mitologia. Tá. Mas tem muito a ver porque surgiu o teatro. Mas a mitologia é isso. Então, Gaia e Urano se unem, se casam. E tem os filhos. Os filhos que são Cronos. Cronos e Reia, né? É Reia, isso. Não, é Cronos e Reia. Então, o que acontece? Aí, que foram os titãs. Já ouviu falar de titãs, Sim. né? Então depois, eles tiveram 5 filhos. Foi Hestia, Poseidon, Hades, e Hera e Zeus. Só que Zeus se apaixona pela... ele se apaixona... Ajuda aí, Gustavo. Deixa eu falar. Ele se apaixona pela Hera. E eles têm um filho, e eles se casam, se apaixonam. Só que o Zeus, ele trai a Hera
com Semíramis. Semíramis era uma mortal, ele se apaixona. Ele se apaixona e ela fica grávida dele. E a Hera descobre. Ela descobre, ela fala, não, vou mandar matar ela e o filho, né? Aí os Zeus conseguem salvar o feto. Ela manda matar, ele salva o feto. Que ele pega e entrega aquela criança, né, que ele consegue, e entrega para as ninfas. As ninfas são deusas da arte, da música, a casa também da fertilidade. A casa era tudo coberta com videiras de uvas, né, pé de uvas. Então, o Dionísio, filho de Zeus, de Semíramis, foi criado ali. Foi criado ali e aprendeu tudo da arte. Então, o que aconteceu? Vamos voltar agora para a realidade. Vamos sair da mitologia e vamos lá para a Grécia Antiga. Então, assim, na Grécia, tinha na época da colheita das uvas, tinha uma festa, né? Eles, como o carnaval, eles vinham dançando com máscara, fantasiados de pã, e aquelas danças, eles vinham dançando e vinha um coro cantando, chamava Ditirambo. E aí um dos corifeus, o corifeu é o que comanda o coro, o corifeu, bebendo vinho, embriagado, ele sobe num palanque que tinha lá e, de repente, ele começa a representar Dionísio. O nome dele é Tespe. Tespe foi o primeiro ator. Ali que começou o teatro. E aí os filósofos que tinha tinha Sócrates, Platão, Aristóteles. O Sócrates deu aula pro Aristóteles. Aristóteles deu aula pro... Não, o Sócrates deu aula para Platão, Platão deu aula para Aristóteles e Aristóteles deu para o Alexandre o Grande. Tá. Só que o Alexandre não era filósofo, ele era um militar. Então, só que Platão, ele era contra a arte. Ele falava, do teatro, ele falava assim, não, mas como imitação, imita a imitação. Aí Aristóteles falou, não, o teatro, a arte, ela, pelo contrário, ela faz a reflexão. Aí ele deu o nome de catarse. Você já ouviu falar? Catarse. Não. O que é o catarse? Libera as emoções. E nessa peça que eu estou fazendo agora, que a gente vai falar dela, tem um dos atores que ele vai fazer a catarse. Ele chega para uma atriz, para uma personagem, e fala, não, você pode, você consegue. Esse ator chega e fala, você consegue. Isso é uma catarse. Talvez esse ator nem sabe o que ele está fazendo, e ele faz. E esse ator está bem perto de mim aqui, viu, gente? Vocês vão vê-lo, hein? Por favor. Bom, é isso. Mas antes de falar, a gente vai falar já da peça que vai ser a apresentação dentro em breve, mas vocês fez algumas peças já lá no Mocinhas de Pinheiros, né? Aí quando essas peças do Mocinhas de Pinheiros, você sim. escreve e dirige, né? Eu até fiz um contrato com eles de eu escrever a peça e dirigir. Então, cada ano eu escrevo uma peça. Por que eu escrevo? Porque se eu pegar um texto já pronto, né? E passar para o grupo, alguns vão ter dificuldade. Então, para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma sensibilidade de escrever, já pensando nos atores, né? Bom, essa pessoa, eu prefiro que faça isso, para adaptar
com o perfil de cada personagem. Não só o perfil, mas também até onde a pessoa pode, né? Entendi. Hoje já está mais tranquilo, hoje já tem vários atores. As pessoas. Hoje, para mim, não existe idosos. Para mim, todo mundo vai e consegue. Mas no começo era diferente. Entendi. A gente tinha que ter uma. Né? Mas aí eu percebi, graças a Deus eu tive essa percepção, que a gente consegue. Não existe idade, tudo se consegue. Então, mas eu gosto de escrever pensando, e é isso. E eu tive várias peças que eu escrevi todo ano, e é isso. Você faz a peça, você já escreve pensando no elenco que você tem ali e o que dá pra fazer com aquele elenco, né? Também. Né? É por aí. Você fala assim, ó, esse ator, tem um ator que ele é bom na veia cômica, então vamos trabalhar isso com ele. Vamos trabalhar. Tem outro que é músico, que toca violão, vamos escrever um personagem que é músico. Já aproveita. Né? Então, é muito interessante essa sua que você falou agora. Porque se é músico, a gente tem que ter uma certa percepção. Ele é músico, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Ele toca violão, então você já vem com essa ideia, né? Porque a gente aproveita tudo que dá. Porque o teatro, tem o grande teatro e o nosso teatro, né, não tem tanta recursos. Então, porque tem eu vou ver se eu lembro o nome dele agora, Grostovski, ele falava do teatro pobre. O teatro pobre é aquele que não precisa o ator estar com grande cenário, porque o ator já é iluminado, entendeu? O ator já tem luzes, o ator ele é iluminado. Então, de repente, se tem um palco, até que não tenha cenário nenhum, o próprio ator, ele consegue luz e o público entende e tem os monólogos, né? A estrela tem luz própria, né? É luz A própria. O estrela tem ator luz tem. própria. O ator é a A estrela. arte é tudo. Eu amo a arte e a gente precisa de arte. Tá certo. A gente precisa, com certeza. Aí esse ano você escreveu uma peça que se passa lá nos anos 30, não? 30, 40, é mais para os anos 40. Mais para final dos anos 30 já. Então, é muito legal. Mas antes de eu falar nessa peça, como você falou da iluminação do próprio ator, eu sempre me inspirei muito em William Shakespeare. Tá. Shakespeare, até hoje, ele deixou um legado, ficou atemporal. Tudo que ele falava, hoje acontece. A crítica social, política, das pessoas menos favorecidas, né? Então, o Shakespeare, todas as peças dele, você sempre vê alguma coisa que hoje em dia está presente, né? Por exemplo, aquela peça, o Hamlet, vamos falar, o que é essa peça? É um príncipe que ele vai estudar, né? É o príncipe da Dinamarca, ele vai estudar e fica o pai fica com a mãe, o rei, né? O rei e a rainha. Só que o irmão, pelo poder, ele manda matar o pai, dá um veneno, o irmão do rei. Uhum. E quando o príncipe volta, ele já casou com a cunhada, né? Ele já casou. Então, é uma política ali pelo poder, né? Uhum. Só que o Hamlet, ele vai descobrir depois. Então, tem um momento no monólogo dele que até quero fazer, eu quero falar um pedacinho do monólogo dele, para você ver como é profundo a palavra de Hamlet, né? Ele fala assim:
Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz, ou pegar em arma contra um mar de angústia, combatendo dar o fim, morrer, dormir, é só isso. E com o sono dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais de que a carne é sujeita. Eis uma reflexão ardentemente desejada. Morrer, dormir? Dormir, talvez sonhar. Aí está o mistério. Os sonhos que virão no sono da morte, quando estivermos escapado ao tumulto da vida, nos obriga a hesitar, e é esta reflexão que dá a desventura de uma vida tão longa. Pois quem suportaria os açoites, os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas de um amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência de um governante e um achincalho que um homem paciente e dedicado recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso num simples punhal? Quem aguentaria fardos gemendo, chorando numa vida servil, se não por temer alguma coisa após a morte, um país não descoberto, de onde jamais voltou nenhum viajante? Nos confunde a vontade, e essa reflexão que faz todos nós covardes. Assim, a força natural de uma decisão se transforma em fétido pensamento, empreitada de vigor e coragem, refletida demais, sai de seu caminho. Devagar agora, bela Ofélia, ninfa. Então, aí ele fala com a Ofélia, entendeu? Aí ele, então, é aquela coisa que ele trouxe para um... Ele deixou um legado mesmo, que hoje, até hoje, acontece. Então, o teatro é um lugar, é uma denúncia, é uma reflexão que você pode falar. Você fala através de palavras, você manda mensagem. Né? Porque o ator não espera ser elogiado. O ator, ele quer que o espectador saia de lá e fale: nossa, aquele ator fez eu pensar de mim, do meu respeito, o que está acontecendo comigo. Então, o ator tem essa responsabilidade e essa sensibilidade. É isso. Agora... E quando você escreveu a peça Vozes Não Se Calam em Caixinha de Recordação, você estava fazendo uma reflexão sobre as vozes que foram caladas, né? Perfeito, justamente. Foi assim. Eu comecei a escrever essa peça pensando na era do rádio, né? Na era do rádio, dos anos dourados, microfones dourados, entendeu? Que está até aqui, faz parte do cenário. É um spoilinho, mas tudo bem. E os galãs com topete, né? Essa topete, aí tinha isso nessa. E também, o que me chamou a atenção é que as mulheres, elas tinham necessidade de estar bem arrumada para poder se apresentar. Aí que eu também tive a necessidade de dar voz às que foram caladas. A essas mulheres que foram caladas, que teria que estar bem arrumada, não podia ser pobre, tinha que estar ali, manipuladas. Então, o que eu fiz? Desculpa, eu peguei e mudei. Que era para ser as rainhas do rádio, eu mudei. Vozes não se calam em caixinha de recordação. Para dar vozes às pessoas que foram caladas, entendeu? Então foi daí que eu comecei a peça. E para falar nisso que eu falei de Castace, que eu falei do ator, tem um momento na peça, foi o que aconteceu na vida real. De repente teve um concurso para as cantoras, novas cantoras do rádio, né?
E aí fazia aquela fila, todo mundo cantava um pouquinho. Aí chegou uma moça do morro, ela chegou do morro, negra, pobre, e o que aconteceu? Ela chegou e o diretor olhou para ela e falou assim, de que planeta a senhora veio? E ela responde, ela fala, eu vim do planeta Fome, senhor diretor, mas com todos os sonhos do mundo, como dizia Luther King, né? Ele se encantou com aquilo, né? Aí ele falou, ele deu a chance. Nessa peça, eu coloquei, é um pequeno spoiler, mas eu quero falar porque o nosso ator está aqui pertinho de mim, ele vai fazer o locutor e vai ter essa cena. E é a catarse, entendeu? Isso é bastante emocionante, isso é uma coisa para mostrar para o mundo, para mostrar para as pessoas que todo mundo tem seu direito, todo mundo, não importa sexo, cor, profissão, é oportunidade. E a arte, o teatro, é isso. É isso. E a gente foi até lá, né, para conversar um pouco com o elenco, né, sobre a peça. Olá, inscritos e não inscritos do canal Pedro Rodrigues. Hoje eu venho aqui nas Mocinhas de Pinheiros falar sobre a peça Vozes Não Se Calam em Caixinhas de Recordação. Eu comecei a fazer teatro depois que eu me aposentei. Eu entrei para o grupo da Universidade da Terceira Idade, da USP, me apaixonei pelo teatro e estou até hoje. Eu quero que vocês se soltem. O ator é humano, o ator não é robô. O ator pode, não se prende muito aqui. O gostoso é isso, né? É a gente se reunir, né, com toda a faixa etária, porque aí a gente tem aquela troca e o aprendizado, né? Por favor, vai trabalhar, vai cuidar da sua obrigação. Nós somos um grupo de 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, que mostra toda a energia que tem para fazer as coisas. Eu falo. Sou amadora há 5 anos que eu estou com o Mauri e faço parte das Mocinhas de Pinheiros. Eu caso, aí eu já ganhei a coroa, é minha. Eu veio um comunicado da minha amiga Ângela no WhatsApp perguntando se eu queria participar de um grupo qual ela participava também, né? Quer dizer, me pegou assim de surpresa, né? Eu resolvi vir aqui e estou gostando. É só se jogar, tá bom? É só isso que eu vou pedir. Estou gostando muito pelas peças que o Mauri dá, espetacular. Muito boa, muito espetacular, que você estuda, faz, e sai uma beleza, porque quando estamos num grupo, as coisas saem bem, né? Ó, quando ela fala cultura, não liga para você, aí você, ó. Eu vim hoje a convite do Mauri e achei maravilhoso o grupo. Fala, tá aqui. Então, este ano eu quis ter essa experiência com a comédia e a minha amiga me trouxe, a Ângela, que é minha amiga, me trouxe para esse grupo. Vai cantar uma musiquinha. Eu já estou nessa estrada há alguns anos, já 7 anos juntando provas, né, indo pela forma mais antiga, para poder tirar DRT. Mas, cara, é uma jornada maluca, mas vale a pena dizer isso. Eu fui ator, comecei a fazer teatro há uns 35 anos atrás. Participei de várias peças, mas depois resolveram dar prioridade para os mais novos. E há uns 7 anos atrás eu voltei para o teatro, fazer teatro, aqui. Ensina, meu amor, hoje vou me despedir, que eu vou para a capital. Então você fala daqui, vai. A peça fala sobre o rádio da época dos anos 40, 50, né?
Porque naquela época a televisão ia começar a dar os seus primeiros passos. E aí o rádio ainda era o meio de comunicação mais forte na época. Né? Divertida, romântica, muitas nuances, tem as trapalhadas, tem os momentos dramáticos. Mas com graça, com leveza, e a gente também se sente assim. Altos e baixos, né? E no final tudo se... Final é uma maravilha quem vai vir assistir, porque vai gostar. Eu estou nessa peça fazendo a dona da rádio, Rádio Clube Recreativa. O personagem é o Dúnio, é o braço direito do Dalto. Faço o papel do Dalto, o diretor da rádio, meio canastrão. Eu faço a Celsa, a empregada da rádio que varre, que limpa. Eu sou o jurado que vai votar nas candidatas e no candidato que participa do concurso. Eu sou cantora na peça, né? E participo do concurso. Tem um personagem da peça, Enzo de Almeida Casso, que foi inspirado no Enzo de Almeida Passo. A senhora conheceu o Enzo de Almeida Passo? Conheci muito. Meu marido também era radialista e eles trabalharam muito tempo juntos. É uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa. Como é o nome do seu marido? Muíbo Cury. Só 57 anos de Rádio Bandeirantes. A Gilda é uma socialite que era muito rica, muito metida, né? E que perdeu tudo, mas continua metida. O Albert é um personagem bem especial. Eu não vou falar muitos detalhes, com certeza, mas é um personagem que vocês vão, vou dizer assim, viajar no tempo. O meu personagem é uma cantora de fama internacional. Então, eu quero convidar todos a assistir a peça Vozes Não Se Calam em Caixinhas de Recordação, que vai ser aqui na biblioteca. Alceu Moroso Lima. Dia 20 de dezembro, sábado. Às 17 horas. No finalzinho do ano aí é meio corrido e tal, mas vale a pena. É 1 horinha só. Tenho certeza que vocês vão morrer de rir. Vale a pena vocês conferirem, vale a pena vocês verem. É uma peça leve, uma peça alegre. Espero que vocês venham assistir. Nós vamos ficar muito contentes e vocês vão apreciar um bom espetáculo. Vale a pena assistir toda essa turma da terceira idade. Vai ser bom que vocês estejam presentes no dia. Uma comédia que vale a pena assistir. Venham, nos prestigiem, prestigiem o teatro. Então é isso aí, já que todo mundo falou, agora é a minha vez de falar. O meu personagem é o Enzo de Almeida Casso, o locutor da rádio, né? Que vai ser assim: olá, ouvintes, você está sintonizado em ZYM 680, Rádio Clube Recreativa. Vai ser mais ou menos assim o meu personagem, né? Ele é o locutor da rádio. E é uma peça muito bacana, né? A gente está lá ensaiando. Escrita e dirigida pelo Mauri Russo. Diz aí, Mauri, o que tem para falar da peça mais? Eu quero muito que o Enzo, no seu caso, né, você como ator, o que o Enzo representa para você? Agora, o entrevistador passou a ser entrevistado. Não, o Enzo, para mim, eu não sei, tem uma virada na peça que a gente não pode ficar dando muito spoiler, né? É uma peripécia, né? A gente fala, dá uma virada. Então, mas eu posso até te... Porque ele tem tem uma coisa que eu criei para mim, para viver aquele personagem, de ser um cara meio submisso ali dentro da rádio, né? Que tem né? Ele precisa muito daquele emprego, gosta do que faz, então ele se sujeita a algumas coisas para poder continuar ali na rádio. Isso é uma coisa que eu criei para mim, viver esse personagem. Mas ele tem um momento de rebeldia na peça, né? Tem. Ele é um cara que ele luta pelos oprimidos. Pelos oprimidos. Então, aí que é a catarse do Aristóteles, né? Que ele fez as grandes comédias, tragédias gregas, e aí que entra o seu personagem com a catarse. Ele tem a sensibilidade, ele é apaixonado por aquela mulher que está ali, né?
no caso a empregada, e ele pega e fala, não, você tem o direito de ir. Então, Pedro, isso é muito legal. Você como ator, como o seu personagem, ele tem uma essência que ele convida à reflexão. E eu estou muito feliz de você ter aceito esse papel, porque na realidade era para ser outra pessoa, mas não deu, precisou sair por outros motivos. E eu estava até meio que perdido e de repente... É aquela coisa, existe uma força maior que nos guia, né? E calhou o dia que eu fui lá para conhecer o grupo, o ator que faria o locutor no estava, falou, não, Pedro, ó, já faz aqui, ó, fica com o texto na mão e faz aqui só pra gente poder ensaiar. E no fim deu certo, né? Talvez por eu já ter alguma experiência aqui na internet, fazendo alguma coisa parecida com locução. É muito legal você ver como que existe muitos sinais, né? Eu acredito muito em sinais. Eu acredito muito nos arquétipos também. Porque, de repente, você veio para conhecer a convite do Marco, né? Isso. E aí, naquele dia, o ator falta, não vem, né? E aí, olha só como existe uma sincronicidade. Que, de repente, você poderia ler para mim, só para cobrir esse personagem, e depois, no outro dia, o rapaz falou que não ia poder vir mais, e aí eu te convido. Então, gente, o teatro é isso. O teatro convida. O teatro é uma coisa que é alma, é essência, é humano, e é isso. É isso. E quem quiser assistir, dia 20 de dezembro... Então, dia 20 de dezembro, eu conto com vocês, que vocês venham, eu tenho certeza, espero que vocês gostem, eu acho que vocês vão gostar, ainda mais com o Pedro aqui, né? Vocês vão gostar, olha a gravata dele, gente, ó, não vão perder essa oportunidade, e eu quero também que o público saiam, se divirtam, mas que saiam pensando, qual voz em mim ainda não foi ouvida? E a peça é isso. A peça é para dar voz a quem foi calado. E além de tudo isso, mano, se você me permite falar, tem toda essa mensagem que a pessoa, eu acredito que vai sair fazendo essa reflexão, mas a peça é engraçada. É uma realmente... comédia, é uma coisa. A pessoa vai receber tudo isso daí de uma maneira leve. Não é uma coisa dramática que você vai assistir uma peça leve e divertida. Foi maravilhoso você tocar nesse ponto, porque a comédia é um veículo de mais reflexão que tem. Porque você está rindo, você está se divertindo, você não está só se divertindo. Ela passa também coisas que muitas vezes o drama ele se torna muito pesado e não chega a passar com tanta clareza, e a comédia passa. Então, reforçando o que o Pedro disse, é uma comédia, é para se divertir, é para alegrar e também para refletir mesmo, né? Então é isso. Então, tá todos convidados. Espero que vocês vão nos prestigiar e vão se divertir. Biblioteca Alceu Amoroso Lima. Fica ali em Pinheiros, Henrique Chalma, número 777. É a esquina com a Cardeal Arco Verde, lá no topo da Cardeal. Inclusive, como você falou da biblioteca, eu quero agradecer a todos os funcionários da biblioteca, e em especial a nossa coordenadora lá da biblioteca, Magali, porque ter feito o teatro acontecer na biblioteca. Isso é muito importante. E muito obrigado a todos. Sábado, dia 20 de dezembro, às 17 horas. Você não pode perder. Vozes não se calam em caixinhas de recordação. Direção, escrito e dirigido por Mauri Russo. Eu e grande elenco.
nessa peça. Mauri, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço e estou feliz de estar com você no meu elenco e de estar aqui hoje. E convido a vocês a participarem também desse canal. Aliás, eu não vou encerrar, não. Quero dizer uma coisa antes de encerrar, que o Mauri me recebeu lá. Não só o Mauri, todo mundo me recebeu, todo mundo do elenco me recebeu de braços abertos. Mas em especial o Mauri, que está aqui, que é, na verdade, o nosso professor lá, né? Ele que ensina a atuação. Tem pessoas lá que já são atores e atrizes. Sim. Eu não, eu estou começando agora. E o Mauri já me ensinou de um jeito ali, bastante coisa, espero aprender mais. Então, eu queria deixar esse agradecimento a esse grande, além de tudo, além de escrever e dirigir, ele ensina ainda, né? Então, tem que deixar esse agradecimento para ele. Tá bom, Mauri? Então, Pedro, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que o que você faz, tudo é arte. E uma coisa, a arte... você não escolheu a arte. Foi a arte que te escolheu. Por isso que você está lá. É isso daí. Com essas belas palavras do Mauri Russo, vamos ficando por aqui. Peço que me siga nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok, é Pedro Rodrigues Produtor. E até a próxima. UCU View for Lado Rio.